Espero que você hoje tenha a resposta para a sua vida. Eu tenho certeza que você não veio aqui por acaso. Talvez você pensou assim, poxa, de verdade eu vim aqui. Às vezes você pode ter parado de paraquedas aqui. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você hoje. Eu tenho certeza. Amém? Irmãos, eu quero falar de um tema tão importante, mas antes disso eu queria contar uma pequena história para vocês. Bom, deixa eu começar a contar minha história para vocês aqui. Havia uma fazenda, preste atenção nessa história. Havia uma fazenda onde os trabalhadores viviam o tempo todo murmurando, chateados. Eles viviam, muitas vezes irritados com as suas condições de vida. E aí, um dia, nesta fazenda, chega um trabalhador chamado Zé. E o pessoal, naquela fazenda, apelida aquele trabalhador de Zé da Alegria. Por que ele era Zé da Alegria? Porque ele chegava lá, trabalhava junto com os mesmos, só que ele capinava diferente na fazenda, ele trabalhava feliz, ele começava a agradecer a Deus por tudo, ele cantava louvores naquele momento. Ele, o tempo todo, estava feliz. Ele foi apelidado de Zé da Alegria. O dono da fazenda, João, a notícia chega até ele. Bom, tem um trabalhador aqui que trabalha diferente e ganha o mesmo salário. Só que aquilo começou a irritar os outros trabalhadores. Eles pensaram assim, poxa, o Zé deve ganhar diferente. Ele trabalha nas mesmas condições que nós estamos, ele recebe o mesmo salário, mora nos mesmos tipos de casas que nós moramos, e ele está todo o tempo todo ele está feliz. O que está acontecendo com ele? E o dono da fazenda, João, decide ir na casa do Zé da Alegria para tomar um café. Ele chega, bate na porta, fala, Zé, tudo bem? Sou seu João, eu queria vir aqui bater um papo com você. Quando o João chega na casa do Zé, preste atenção, ele chega lá, ele olha a hortinha, tudo pronto da casa, tudo bonitinha, a casa, tudo pintadinha, tudo arrumadinho, os filhos felizes, a esposa feliz, ele não entende nada, todo mundo só murmurava, todo mundo só ficava chateado com tudo, mas ele olha aquela cena, Zé da Alegria fornece um café para ele, aquele café de meia. Quem já tomou café de meia? Aquele cafezinho bom. E aí ele pergunta, por que você é tão grato? Os meus trabalhadores não são como você. Ele responde, ele fala uma coisa. Bom, todos têm a mesma vida. Eu decido ter uma vida diferente. E eu sou grato por tudo, mesmo trabalhando nessas condições. O seu João, no mesmo momento, ele pensa, bom, se o Zé da Alegria, ele é tão grato, trabalha muito mais, com muito mais empenho, bom, a partir de hoje, eu vou dar todos os meus bens para ele. E vou fazer o seguinte, ele vai administrar todas as minhas fazendas e todos os negócios que eu tenho. A partir de hoje, Zé, você cuida de tudo. Irmãos, moral da história. Quando nós temos um coração grato, ele muda o ambiente. Quando nós temos um coração que toca o coração de Deus, quando nós temos de verdade uma vida íntima com o Senhor, nós temos um coração grato, o lugar onde nós estamos, ele é um lugar diferenciado. E sabe o que nós aprendemos com isso? Sobre o poder da gratidão. Eu quero falar sobre isso para vocês hoje. O caminho da gratidão. Abram suas Bíblias, por favor, no livro de Lucas, capítulo 17, de verso 11 em diante, por favor. Vamos abrir as nossas Bíblias, Palavra de Deus, o livro de Lucas 17, verso 11, por favor. Lucas 17. Quem abriu diz amém. Amém. Vamos lá? A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes.
enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhes disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Ore comigo, por favor, para que Deus fale com você. Jesus, nós precisamos do Senhor aqui, Pai. Jesus, misericórdia pelas nossas vidas, fale conosco poderosamente acerca do que nós devemos fazer e ser principalmente. Jesus, esteja aqui com a gente, nós precisamos ouvir a sua voz. Nós dependemos do Senhor, que teu Santo Espírito possa continuar sendo manifestado aqui nesse púlpito e trabalhar em nossos corações e ouvidos. Pelo teu santo nome, amém. Irmãos, quem já ouviu falar sobre o famoso mal de Hansen, ou seja, a famosa lepra, que é tão mencionada no Antigo Testamento e no Novo Testamento? Irmãos, uma doença terrível, talvez uma das piores doenças que a carne humana pode sofrer, na verdade. Irmãos, agora vamos imaginar o cenário: 10 leprosos, irmãos, 10 leprosos passando por um lugar, uma grande quantidade de infelicidade caminhando sobre uma região. Mas ao ver Jesus, eles chegam perto e uma certa distância e começam a gritar: Jesus, Jesus, cure, cure, nos cure, Senhor. Eles começam a gritar. Irmãos, o que destaca no texto tem um ponto tão importante que ele nos mostra, que é a graça triunfante de Jesus é manifestada de uma só vez na vida dos leprosos. Irmãos, Jesus naquele momento, em nenhum momento ele pede adoração, ele não pede rendição, ele não pede nada. Ele simplesmente fala para eles: vá até os sacerdotes. Vá até os sacerdotes. Jesus pede para que eles pudessem ir. Agora imagina, ao momento que eles estão caminhando, a ida até os sacerdotes, eles são curados. Agora imagina, dos 10, imagina o momento que eles estão caminhando, eles estão recebendo a grande vitória, eles estão recebendo a cura, estão recebendo um milagre. Irmãos, que eles poderiam pensar milhares de coisas, talvez: bom, agora eu fui curado, eu não sou mais a escória da sociedade, a partir de agora eu posso viajar, a partir de agora eu posso fazer o quê? Eu posso ter uma família, a partir de agora eu posso ter um ministério, a partir de agora eu posso fazer milhares de coisas que eu não poderia fazer, porque naquele tempo, para um leproso, não tinha nenhuma ONG, uma sociedade filantrópica que pudesse ajudar, dar condições. Não, eles eram os excluídos de uma cidade ou de um país. Agora imagine, eles receberam os milagres de Jesus, o principal, que era a cura. Agora tem um momento triste que acontece nas Escrituras aqui. O momento triste é que, de maneira mais fria, os 9 continuam indo e somente um dos 10 volta e se prostra a Jesus. Um deles. O mais surpreendente é que ele foi tomado por um repentino impulso de gratidão, um samaritano. Ele mesmo. Irmãos, hoje, como nós precisamos ter um coração grato. E deixa eu falar uma coisa interessante. Hoje, se você for ver as grandes organizações, as grandes empresas, elas querem contratar pessoas que têm coração grato. Me explica isso. Olha, quando você vai fazer uma entrevista no RH, a primeira coisa que a pessoa quer saber é como é que você lida com a sua família. Antigamente o processo era diferente. Como é que você lida com as coisas da vida? Hoje, quando você vai fazer uma entrevista, as pessoas perguntam sobre o seu hobby, sobre o que você gosta de fazer, o que você fez, o que você faz. Elas querem saber como é que você é com a vida, não simplesmente com o trabalho. Hoje, se você for ver, nós temos milhares de treinamentos de coaching. Isso é muito bom, e o principal ponto trabalhado é o conceito de gratidão.
Irmãos, hoje nós falamos sobre curas, falamos sobre milagres, e um ponto tão importante que nós não trabalhamos na Igreja de Cristo é o conceito da gratidão. A gratidão, ela toca o coração de Deus. Irmãos, a palavra gratidão tem origem no latim de gratus, deriva de gratia, que significa graça, graça. Irmãos, a gratidão, ela faz de você uma pessoa melhor. Agora, nesse texto, nós vamos abordar juntos aqui nesse texto, nós vamos abordar alguns aspectos sobre o caminho da gratidão. Irmãos, reparem que no verso 12, tem um ponto importante para nós pensarmos aqui, que é, esteja indo na direção certa. Irmãos, era necessário que eles caminhassem em direção aos sacerdotes, para que eles fossem curados. Eles não foram curados de uma vez só. Primeiro, repare o seguinte, que Jesus pede para que eles andassem. Nós precisamos estar no lugar certo. Nós precisamos aprender a estar no lugar certo para receber o milagre de Cristo Jesus. Deixa eu te perguntar uma coisa hoje, você tem andado no lugar certo? Você está na direção que Jesus pediu para você? Não adianta você pedir cura, milagre, emprego, se você está numa direção errada. Ei, eu não sei sua causa. Talvez alguns estão pensando assim, pastor, o meu filho se desviou, pastor, eu estou com um problema na minha vida financeira, os meus pilares de vida estão desajustados. Ei, o que Jesus quer trabalhar com você hoje, esteja no lugar certo, esteja no lugar certo. Talvez você pede assim, Senhor, abençoa minha empresa. Ei, mas você só nega imposto. Talvez você pense assim, Senhor, eu quero converte meu marido, mas irmã, você chega dentro de casa, Jesus, é cada palavra que você solta, glória a Deus, né? Irmão, nós precisamos aprender a estar no lugar certo, caminhar com Jesus, caminhe na direção certa. À medida que eles caminhavam, o milagre acontecia. A partir dos passos, os milagres aconteciam, o milagre da cura acontecia. No verso 14, nós aprendemos uma coisa importante, a fé para caminhar. Não bastava só ir na direção certa, era necessário ter fé para receber. Creia pela fé que cada passo que você dá, você vai receber uma bênção dia após dia. E principalmente, aprender a ser grato. Olha que interessante, a gratidão, eu falei aqui no começo, ela nos coloca no lugar certo com Jesus. Me explica isso, pastor. A gratidão, ela fez ele gritar, mas pedindo a cura, glorificando a Deus pela cura. Repare que ele se prostra a Jesus. Irmãos, são poucas pessoas que têm o hábito de agradecer. Posso falar uma coisa? Nós estamos no momento de nós pedimos milagres, curas, fazemos campanhas tão enormes, fazemos às vezes jejuns prolongados de 40 dias, 60 dias, mas no momento quando Jesus vai lá e realiza o nosso milagre, o que a gente faz? O que você faz? Você gasta 10 segundos agradecendo. O dinheiro baixa na tua conta, você pediu tanto aquele dinheiro, você clamou a Jesus por milhares de anos, o dinheiro baixa na tua conta, o que você faz? Obrigado a Deus, você já sai gastando. Mas será que nós agradecemos a Deus com a mesma intensidade a qual nós pedimos? Irmãos, isso é muito forte. Todos suplicam, mas poucos agradecem. Apenas um homem entre 9 agradecem a Deus. Alguns de nós realmente o louvam pelos seus benefícios, mas esquecemos de agradecer a Jesus. Nós sabemos uma coisa interessante que eu li, que Spurgeon escreve? Ele diz assim: nós recebemos um continente de misericórdias, um continente, mas retornamos com uma ilha de agradecimento. Pedimos o mundo, as misericórdias acontecem sobre as nossas vidas, o mundo, mas na hora de agradecer é pouco. E pensa no assunto difícil de falar, gratidão. É muito mais fácil chegar para mim e falar para você, ei, a sua vitória vai chegar, mas eu tenho que te perguntar uma coisa para você. Você tem agradecido a Deus pelo que você tem? Você tem agradecido a Deus por tudo que Deus já te deu? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Fecha seus olhos agora, rapidinho, por 15 segundos. Fecha seus olhos e pensa o seguinte. Eu vou dar 10 segundos, contando agora.
Me lista 7 coisas que Deus fez na sua vida esse ano. Pensa e fecha os olhos, não fica olhando para mim não. Fecha os olhos, Deus vai falar com você. Pensa nas 7 coisas que Deus fez na sua vida este ano. Amém. É difícil, né? Não é verdade? É tão difícil às vezes a gente pensar, sabe por quê, irmãos? Porque nós não temos um coração totalmente entregue e totalmente grato. Irmãos, eu lembro quando eu fui fazer minha primeira vez um curso, eu tive que listar todos os agradecimentos que Deus fez na minha vida por esses anos. Irmão, quando chegou na linha 10, eu parei. Aí sabe o que eu comecei a agradecer? Eu comecei a agradecer assim, Senhor, obrigado pelo meu cachorro. Senhor, obrigado pela minha parede. Senhor, obrigado pelo espelho da minha casa. Senhor, obrigado pelo meu carro. Senhor, obrigado porque eu tenho um emprego. Começou a surgir qualquer coisa na minha cabeça, porque é difícil. É difícil. É difícil para a gente, porque a gente não tem um coração grato. E nós vamos aprender aqui. Repare uma coisa interessante. Olhe como o poder da gratidão muda. Olha que interessante. Imagina lá em Atos 16. Lembra daquela cena? Imagina, gente. Paulo e Silas ali, pregando o evangelho, vivendo a essência de Cristo. Aí, naquele momento, eles são chicoteados. Irmãos, pensa na humilhação. Pensa na dor daqueles homens ali. Pensa naquele momento. Eles são ali, eles apanham, e apanha feio. Meu pai, eu o texto ali, você chora. Agora imagina, eles começaram a louvar a Deus. Eu não sei o louvor não, Leandro. Pode ter sido um louvor, eu não sei. Eu gostaria de ser um mosquitinho para saber se eles, será que eles cantaram? Se eu amo a mensagem da cruz, que é um louvor que eu amo tanto. Será que eles cantaram, Senhor, Tu me amas? Será que eles cantaram, Senhor, aviva-nos? Será? O que eles cantaram? Ei, o louvor, a gratidão, toca o coração de Deus. Naquele momento onde eles começam a levar, irmãos, houver um terremoto, as correntes quebram. Irmãos, esse é o poder do louvor. Sabe, eu quero te ensinar uma coisa para você aqui hoje. Ei, está doendo, está difícil, começa a agradecer. Tem um poder demais nisso. Tem um poder incrível nisso. Pastor, meu casamento está doendo, está difícil, não sei o que eu faço. Começa a louvar, irmão. Começa a louvar. Tem um louvor que é aquele antigo, aquele reteté que está cantando, louve. Eu não sei o nome daquele louvor, mas assim, começa a louvar, começa a adorar. Começa a adorar, irmãos, as cadeias começam a se romper. O sobrenatural vem pela tua vida. O sobrenatural acontece. Mas pastor, eu não aguento mais. Ei, louva, agradece, agradece. Isso é forte demais, irmãos. Esse texto mexe com a gente. Olha só que interessante. Louvar e agradecer é um exercício tão celestial. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Orar é por um certo tempo. É até a vida de Jesus. A gratidão, o louvor é para a eternidade. Eu acho que você não entendeu o que eu estou falando. Eu acho que você não entendeu. Eu estou falando o seguinte, a oração é por um tempo, até a volta de Jesus. O louvor, a gratidão é para a eternidade. É para a eternidade. Ei, para a eternidade você vai agradecer, Jesus, eu te amo, Jesus, obrigado, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, eu te amo. Agradecer, gratidão, gratidão. Em seu quarto de oração, você mais pede ou agradece? Geralmente levanta aquelas irmãs e fala assim, eita! No seu quarto de oração, você mais pede ou agradece? Você passa mais tempo orando, pedindo a Deus, ou você passa mais tempo agradecendo? Irmãos, às vezes, lutamos com Deus como Elias no Monte Carmelo, mas esquecemos de adorar Jesus como Maria, irmã de Marta. As campanhas, elas são intensas na nossa vida, mas esquecemos simplesmente de ser como Maria, irmã de Marta. Aquele coração de estar perto, de só se aproximar, de estar perto de Jesus e ser um coração agradecido. Ei, eu escrevi esse sermão aqui, quando meu filho estava com 39 de febre. Eu sou pai agora, eu sou novo pai, eu estou aprendendo a ser pai. Eu tenho um filho de 9 meses. Gente, é a paixão da minha vida, eu não sei explicar. Eu só aprendi João 3,16 depois que eu tive filho. De verdade, gente. João 3,16 fez sentido para mim depois que eu tive filho. Porque não dá para entender aquele texto. Não dava. Eu tenho um filhinho de 9 meses.
Eu lembro que a primeira febre dele, assim, 39 graus, eu fiquei desesperado. Meu coração saia para fora, aquilo pulsava, eu não sabia o que fazer. Eu estava escrevendo um sermão, esse sermão eu fui pregar na igreja, eu estava escrevendo ali em casa, aí o Senhor falava, agradece. Eu chorando, não sabia o que fazer. E aquele choro, aquele desespero, pai novo, sabe como é que quem é pai que sabe? Pai novo, aprendendo a ser pai, meu filho chorando, não sabia o que eu fazia. Aí eu estava no hospital ali, aí o Senhor, agradece. E o meu pai, você manda agradecer aqui, meu filho aqui, agradece, louva, começa a louvar aqui. Começa a louvar agora, começa a agradecer. Irmãos, eu cantei aquele louvor de novo, que eu gosto tanto. Eu não sei cantar igual o Leandro, não. Mas assim, comecei a cantar. Se eu amo a mensagem da cruz. E comecei com ele no colo, chorando ali. E comecei a agradecer. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo meu filho. Obrigado pelo meu filho. Obrigado pelo meu filho. Obrigado, agradeço. Obrigado, Jesus, pelo meu filho. E aí, meu irmão, na mesma hora, passou alguns minutos se passaram, a febre dele abaixou, e eu orando, mandando mensagem para os meus discípulos, mandando mensagem para os pastores da igreja, me ajude em oração. Meu filho foi curado. Curado. Foi poder da gratidão. Quem é pai aqui sabe, qualquer coisa que acontece com o filho, aquilo mexe com a gente. Deus estava testando meu coração. Deus estava falando comigo o seguinte: você quer pregar? Então aprende. Irmãos, aquele era um dos 10 que estavam vivendo os mesmos sofrimentos de uma vida rejeitada, excluída da sociedade. Irmãos, uma coisa que a gente vê naquele simples samaritano é o quê? O louvor vivo, ele é marcado pela individualidade, independente dos outros, ele volta e adora Jesus. Preste atenção numa coisa, ele andava com os outros 9 leprosos, eles andavam no mesmo ambiente, eles andavam nos mesmos costumes, eles estavam ali juntos, mas no caminho, ele vai andando, ele pensa, epa, não, ele me curou, eu vou voltar para adorar ele. Os outros talvez já estavam pensando assim, não, o que nós vamos fazer agora? Vamos trabalhar, vamos viajar, vamos casar? Não, ele volta, fala, opa, eu preciso adorar aquele, eu preciso adorar, eu preciso agradecer aquele que fez esse milagre pela minha vida. Quando você recebe o milagre de Deus, você volta imediatamente, não, eu preciso agradecer o meu pai, você agradece, ele agradece, independente do contexto onde você está inserido, sabe o que você tem que fazer, irmão? Sabe o que você tem que fazer? Agradecer a Deus. Pastor, mas a minha família, todo mundo murmura. Ei, independente da sua família, você vai ter um coração grato diante de Deus. Outro ponto importante que nós aprendemos aqui, aquele samaritano, sabe o que ele nos mostra? Uma espiritualidade tão forte. Ele adora Jesus. E ele nos ensina, sabe o quê? Intensidade. Irmãos, isso mexeu comigo. Quando eu vejo no texto, no versículo, entre o versículo 14 e o versículo 15, repare o seguinte, quando ele recebe o milagre, ele começa a adorar Jesus em voz alta. Ele tinha sido curado. Ele não simplesmente não adorou, Jesus, obrigado pelo milagre, muito obrigado, eu mereço. Não, irmão, ele adora. Ele se prostra, ele canta alto, ele fala, obrigado, Jesus. Obrigado. Ei, sabe o que a gente aprende com isso? Intensidade com Deus. A gente aprende a viver intensidade, ter um coração apaixonado. Irmãos, ter um coração, aquele coração do primeiro amor. Sabe como você vai na igreja? Aí você chega na igreja, senta no banco, adora a Deus, bate palma, pá, 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 pá. Ei, adorar Jesus com o coração apaixonado. Irmãos, não tem como ser um cristão que não é um cristão normal, que chega na igreja, escuta uma palavra, escuta um louvor e permanece o mesmo. Nós aprendemos com esse samaritano a intensidade. Irmãos, nós aprendemos com ele no versículo 16, sabe o que? O que a gratidão gera? A humildade, irmãos. Ele recebe o milagre. A Bíblia diz que ele se prostra aos pés, ele fica de joelhos, ele agradece a Jesus, ele se humilha, ele fica de joelhos, Senhor, obrigado. Irmãos, quando nós recebemos os milagres de Jesus, ou às vezes quando nós não recebemos, nós precisamos ser humildes, aprender a ser humildes. Senhor,
eu nada sou, eu não mereço. Eu não mereço tocar guitarra, Senhor. Eu não mereço pregar o evangelho aqui. Eu não mereço nem sentar aqui. Eu não mereço nada. Irmão, sabe que eu fico bravo? É quando eu vejo com aquele crente que acha que pode alguma coisa, acha que é alguma coisa. Aquela teologia da graça que vem pairando por aí, irmão. Irmão, nós não somos nada. Somos menores que um grão de feijão. Mas é a graça de Jesus que entra sobre as nossas vidas e nos faz filhos. Nos faz filhos, é pela graça de Jesus. Irmãos, nós aprendemos uma coisa com esse samaritano. Sabe o que nós aprendemos? A gratidão, ela abre as comportas do céu. Repare uma coisa, o pastor Bill Johnson da igreja Bethel Church, ele diz uma coisa interessante, ele fala assim, quando nós temos um coração grato, é como se as portas do céu se abrissem, elas abrem sobre as nossas vidas. É como eu tenho um coração grato a Jesus, eu agradeço a tudo pela minha vida, pelo meu jeito, pela minha pessoa, pelo meu ser, eu agradeço por tudo que Deus tem feito, eu agradeço por tudo que eu sou. O que acontece? Irmãos, as comportas começam a se abrir. Irmão, você já viu uma pessoa que é grata, que é infeliz? Não combina, não é verdade? Não combina, não combina. O poder da gratidão fez com que aquele homem fosse muito mais abençoado do que os outros 9. Ele foi muito mais abençoado. Os outros 9 seguiram o seu caminho, mas aquele samaritano ele permanece e ele é muito mais bem-sucedido. A bênção da gratidão é que determina uma clara visão. O olhar agradecido vê mais longe e de maneira mais profunda. Tem uma fala que eu gosto muito de Lutero Spurgeon. Eu gosto dessa fala. Lutero diz assim: orar bem, orar é importante demais. É estudar bem. Lutero diz isso. Orar é estudar bem. Spurgeon, muitos anos depois, ele diz assim: eu concordo com a fala de Lutero. Mas deixa eu acrescentar uma coisa aqui, Lutero. Ele diz assim: orar é estudar bem, mas agradecer e louvar é estudar muito melhor. Irmãos, você prestou atenção nisso? Quando nós temos esse coração grato, nós mudamos o ambiente. Nós mudamos o ambiente onde a gente está inserido. As comportas do céu, elas se abrem sobre a nossa vida. Jesus disse algo muito maior que ele não poderia dizer aos outros. Ele disse assim: a sua fé o curou, a sua fé te salvou. Irmãos, isso é muito forte. Ele poderia ter dito aos outros 10, vão até os sacerdotes. Ele falou: vão até os sacerdotes, a fé de vocês curou todos vocês, vá em paz. Ele não falou isso. Os 9 vão e um volta. E esse um que volta, ele diz isso: a tua fé te salvou. O poder da gratidão fez com que o samaritano tivesse sua cura física, mas a da alma e o seu ser restaurado. Ele poderia ser como os outros, só querer buscar a mão de Jesus, não o rosto. Muitos de nós queremos buscar só as mãos de Jesus, só queremos as mãos daquilo que Ele pode dar. É a bênção, é a vitória, é o domínio. Nós queremos a bênção, mas nós esquecemos do rosto. Porque queremos a bênção, porque a bênção é o mais importante. Repare uma coisa, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantas vezes, você não precisa me responder aqui não, quantas vezes você fez assim: hoje eu vou orar com a minha esposa, e nós vamos virar a noite só agradecendo. Nós vamos virar a noite hoje, só vou agradecer a Deus, por tudo que Ele tem feito, gratidão. Irmãos, nós passamos a noite fazendo campanhas, nós passamos as noites jejuando por coisas materiais, por sucesso, por premiações, o meu disco, a minha vida, o meu propósito, a minha empresa, o meu ser. Irmão, o tempo todo nós brigamos por isso, mas Jesus só quer você. Ele quer que você se relacione com Ele, falando assim: pai, quer ver uma ilustração importante para a gente aprender aqui? Eu tenho um filho.
Meu filho, quando me olha, ele toca meu coração. O jeitinho dele, a carinha dele, o jeito dele, toca meu coração. Agora imagina, se aquele meu filho, todo dia ele chega para mim e fala, pai, me dá um carro. Aí amanhã ele chega assim, pai, dá uma moto. Pai, me dá uma guitarra. Que eu toco, tá, gente? Eu sou guitarrista. Ah, me dá aqui, por favor, pai. Me dá uma casa amanhã. Paga a minha festa de casamento. Ele só chega para mim para pedir coisa. Como é o nosso relacionamento? Qual é o nosso relacionamento? O nosso relacionamento vai ser focado em coisas. Agora, se meu filho chega para o pai e fala assim, é como você, Jesus. Jesus, eu te chamo tanto, Jesus. Jesus, eu quero te abraçar hoje. Não, Jesus, eu quero só ficar eu e você aqui. Vamos conversar. Jesus, vamos ler as Escrituras. Eu quero ler aqui, orar a palavra. Jesus, eu quero ficar perto de você. Jesus, eu só quero tocar você hoje. Jesus, fica do meu lado essa noite, por favor. Só quero ficar eu e você. E só agradecer você por tudo que eu já tenho, por tudo que eu já sou. Jesus, obrigado, Jesus. Irmãos, que coração é esse? Hein? Que coração é esse? Pastor, eu vim no culto da resposta, eu queria uma palavra profética, irmãos. Eu quero ser profeta na tua vida aqui hoje. Para que você saia daqui com uma palavra que mude a sua vida, mude o seu coração, mude o seu ser. Eu quero concluir aqui dizendo uma coisa. Pode já vir aquele pianinho que sempre vem. Aleluia. O nosso coração precisa ser grato, porque, conforme Salmo 145, porque agrada a Deus. Agrada a Deus. Por que nós precisamos ser gratos? Porque nós temos a salvação em Cristo Jesus. Nós temos a salvação. Ei, nós somos salvos. É o maior motivo de gratidão. Somos salvos pela graça. A graça entrou nas nossas vidas e somos salvos por Ele, porque nós não somos mais criaturas, nós somos filhos de Deus. Somos filhos do Rei. Nós queremos ficar só perto de Jesus. Precisamos buscar o rosto e não só as mãos. Ei, eu não estou falando que você não precisa pedir nada. Eu não estou falando que você não pode pedir por uma bênção financeira, pelos seus pilares de vida. Eu não estou dizendo isso de coração. Estou falando como pastor aqui nesse momento. Mas eu quero ensinar aqui a igreja hoje, a começar pela minha vida, a ensinar a ser grato. Jesus, obrigado pelo meu filho. Jesus, obrigado pela minha casa. Jesus, obrigado porque eu tenho uma esposa linda, é a mais linda do mundo, mais linda que a Angelina Jolie. Minha esposa é mais bonita que a Angelina Jolie. É mesmo, é a mais linda. Graças a Deus. Sou feliz. Eu sou feliz porque eu tenho Jesus, cara. Sabe o que eu acho legal da história dos mártires? Eu fico vendo a história de Moody. Gosto tanto de Moody. Moody morreu sem bem nenhum. Foi o maior captador de recursos da história. Ele captava recursos para investir nas creches. Ele captava recursos dos empresários para investir nas obras sociais. Ele terminou a vida sem nada, mas o mais importante ele tinha, a graça de Deus. Ele estava perto de Jesus. Eu olho a vida dos apóstolos, nada era mais importante do que Jesus na vida deles. Nada era mais lindo para eles do que viver com Jesus. Por que precisamos ser gratos? Porque também Deus nos abençoa quando somos gratos. Lucas 19, 26 nos afirma. Temos graça. Precisamos ser gratos, sabe por quê? Porque nós temos o livro. Esse livro contém coisas que podem mudar a nossa vida. Muitos cristãos da Ásia não têm direito a ler as Escrituras. E as Bíblias são levadas por balões ou por barquinhos e colocados dentro de uma garrafa. Eu participei de uma junta missionária, eu sei como é que é isso. Muitos cristãos não têm acesso às Escrituras. A gente tem que agradecer, Senhor, obrigado. Obrigado porque a gente tem o livro que transforma a vida, que muda pessoas, que faz de uma estéril uma mãe de milhares de filhos. Irmãos, Deus nos mostra, Deus nos ensina, Jesus nos mostra. Eu quero finalizar com mais uma história. Eu gosto da história de Mandela. Estou falando sobre gratidão. Nelson Mandela, ele ficou 26 anos preso, muitos desses anos numa solitária. Muitos desses anos. Mandela
sofria muito com os próprios amigos que estavam lá, pelo famoso apartheid. Não preciso explicar isso aqui, todos sabem. Mas eles não entendiam por que Mandela, dentro da prisão, fazia flexões, corria ali dentro mesmo. O rosto dele era diferente. As pessoas não entendiam por que Mandela, naquele momento ali, na prisão, por 26 anos, não ficou batido. Eles perguntaram: Mandela, não tem mais jeito, cara, vou morrer aqui nesse inferno dessa prisão. Melhor adianta, você está feliz por quê, meu filho? Você está desse jeito por quê? Ele fala uma coisa: podem prender o meu corpo, mas a minha mente, eu sou livre.